A Deus pelas vidas todas, em especial para os nossos visitantes que compareceram hoje, né? Com máscara a gente fica um pouco assim, pode errar, né? Mas é o irmão Paulo, né? Hoje temos a área do transporte, né? Irmão Eliel, família, seu irmão, também deve ser o Sutil, se não me falha a memória, do transporte também, frete de mudanças. E os demais irmãos, né? Deixa lá o presbítero Felipe, nosso, né? Ainda há tempo, seu lugar é no púlpito. Glória a Jesus. Mas adora onde Deus concedeu o seu coração. Mas se quiser vir, poderá fazer a oração final. Esta palavra que nós vamos ler, ela não é minha, ela é de Salomão. E ela vai traçar um ponto que vai falar dos que hoje são os que aceitaram Jesus e são mantidos, como disse o nosso irmão inicialmente, pastor Gessé, como pão pela palavra. Diz assim o moço: fui moço, agora sou velho. Agora o ponto mais importante: mas nunca vi desamparado o justo. Diga comigo, o justo. Isso. Nem a sua semente ou descendência mendigar o pão. Então vamos falar do justo e a sua descendência. Fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo que vinha atuando continue na sua mente. Nós só mudamos, por exemplo, de lado do barco. Primeiro era o lado da música, agora o lado da mensagem falada. O lado da música é aquele lado que você rema para receber de Deus. Você faz a tua parte de adoração a Deus para receber de Deus o vento que Ele sopra o barco. Eu quero ainda pedir, desde que você não esqueça esse texto aí que é tão importante, sobre justo que nunca vai ficar sem amparo, e sobre seus filhos, netos, que nunca vão ficar sem pão. Você vai abrir comigo agora lá no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, é capítulo de número 15, versículo 22 a seguir, que vai falar de uma mulher que hoje, por exemplo, nós aqui no Paraná recebemos, em especial em Castro, né, muitas pessoas que migraram lá do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Minas e assim por diante, acima lá, Ceará. E aqui nós, às vezes, não acabamos não chamando eles pelo nome, né? Chamamos o cearense, é o Ceará, é o Paraíba, é o Pernambuco. Não era diferente naquele tempo. Tinha uma mulher que ela vinha de Canaã, e vocês sabem que Canaã é da cidade da terra dos cananeus. E os cananeus, eles têm origem em Cã. Cã era o terceiro filho de Noé, e Deus amaldiçoou o neto dele, Noé amaldiçoou o neto dele que chamava-se Canaã. E o povo cananeu foi um povo que não entrou então naquela linhagem de adoradores do Deus único chamado Jeová, Elohim e assim por diante. E essa mulher era a descendência deles e vivia em Canaã, que não é a Canaã da Galileia. Então diz ali o texto: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, daquelas redondezas, clamou dizendo para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Imagine uma mãe com uma filha
que está perturbada, que não se comporta normalmente, que tem ataques, acessos de raiva, que pega as coisas e joga, rasga, queima. Isso é uma perturbação, e já não é mais nenhuma opressão, é uma possessão, porque quando a pessoa está tomada por um espírito, ele não está sendo oprimido mais. A opressão é algo que fica ao redor, em volta. Quando você sente aquela vontade de jogar tudo para o alto, você está sendo oprimido. Agora, quando você executa aquela vontade, você faz e joga tudo para o alto, aí você já está possesso. Você não, mas é uma expressão. E diz ali, ele não respondeu palavra, Jesus. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: manda ela embora, ela vem gritando atrás de nós. Quem que gosta, né? Você está indo num lugar, daqui a pouco alguém perturbado, te atazanando, te irritando. E os discípulos de Jesus queriam mais é ser livre daquela mulher. Olha só que eram discípulos de Jesus, aqueles aos quais o mestre confiou o chamado para levar no futuro a palavra deles, a palavra dele. E Jesus observou por certo que aqueles discípulos não estavam nem aí com a vida da mãe nem da filha. Eles queriam mesmo se livrar dela. Olha o sentimento de discípulos, o sentimento daqueles que eram os chamados de Jesus. Será que nós já não passamos por isso? O negócio é o seguinte: não interessa o jeito que estão passando, se estão bem, se estão mal, problema deles. Melhor nós se afastarmos, melhor nós corrermos. Manda que eles fiquem lá para fora. E Jesus respondendo disse para a mulher: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, você não é da casa de Israel, mulher. Jesus também teve um certo ponto de dizer assim: olha, você é da casa de cananeus, você não é da nossa. Imagina, o povo judeu tem um estilo, um traje, uma forma de vida, e chegava ali uma mulher, irmão Eliel, totalmente extra, totalmente fora de comportamento, de vestuário. Imagina como é que ela já tinha chegado. Se você for pensar como Sodoma e Gomorra, você já tem uma ideia, não precisa nem eu expressar. E Jesus ainda diz para ela: olha, eu não sou para você, eu não fui chamado para você, para os cananeus. Agora vem o apelo de quem tem interesse naquilo que ele tem um objetivo. O que a mulher diz lá no versículo 25? Então chegou ela, olha que maravilha, tinha um louvor aqui: eu vou adorar, não é isso? O que ela fez primeiro? Qual que foi a atitude dessa mulher? Foi lido aqui pelo pastor Alcides, o Pai Nosso, que começa a dizer assim, primeiro adorando a Deus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha o ensino de Jesus. Jesus não começou assim: venha a nós o seu reino, dai-nos o pão de cada dia. Ao contrário, primeiro ele começou adorando. Pastor Gessé falou assim: quem sabe Deus vai atuar numa área que você precisa essa noite. O primeiro passo é adorar. Tem gente que ele não sabe ganhar o patrão dele, né, para ganhar um aumento, um reajuste, uma folga, um horário antecipado. Ele chega já começando a dizer: mas essa firma aí não presta, ela não ajuda, não faz nada. O patrão também é um cavalo, um carrasco. Agora, se ele chegasse dizendo: quero agradecer a Deus e a sua vida pelo emprego que tem me dado durante esse período, mas pode saber que o coração do patrão vira, se for de pedra, vira uma esponja. E o patrão já começa a pensar assim: será que eu vou dar aumento para ele? Né? Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me.
Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos que estão abaixo da mesa. O que Jesus quis dizer? Que os filhos de Israel eram os filhos que mereciam comer do pão, mas aqueles que não eram filhos de Israel estavam enquadrados como cães, porque não estavam dentro da lei judaica. Mas a mulher, assim mesmo, ela insistiu: ainda que eu não possa comer um pão inteiro, mas sabe aquele pão de padeiro que você compra assim, e daqui a pouco ele esfarela e fica aqueles farelos? Eu me lembro uma vez que nós morávamos só nós dois juntos, acho que é 77. Aí acabou o pão, ficou um farelo no pacote. Aí eu fui lá, juntei o farelo, pus no prato assim, dei uma molhada de água, fiz uma massinha assim e comi. Era tempo das vacas que só tinha osso, né? Mas depois Deus foi melhorando nós, né? Eu tinha 10 anos, ele tinha 17 para 18. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que ela se pôs em um momento ali de humildade? Eu tenho certeza, irmão, que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E ela tem uma frase muito importante, que a humildade vem antes da honra. Jesus, após ela ter falado isso, Jesus foi tocado pela palavra daquela mulher cananeia. O que Jesus vai dizer no versículo 28? Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Como é que ganha Jesus? Como é que ganha o nosso mestre? Como é que ganha aquele que é o poderoso? Como é que se trata com Deus? Por que é que, aonde que está a origem de fazer isso aqui para falar com Deus? É demonstrar a Ele que eu quero ser menor. Apesar de ampliar a distância no espaço entre a pessoa e Deus, mas diminui e encurta o caminho, porque Deus exalta os humildes e abate os altivos de coração. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quem acredita na palavra? Você acredita na palavra? Levante a sua mão, você acredita? Olha só que maravilha. Receita do dia: humildade para com o Pai, para receber o presente que eu quero. E desde aquela hora, aquela menina ficou sã. Nós passamos por um momento difícil, temos que orar pelas famílias, temos que glorificar a Deus. Você que está aí, que quem ou não ainda, ou seja assim, você não foi assolado porque Deus te guardou, mas se algum familiar teu foi assolado e já venceu a Covid, você dá glória a Deus pela vitória já alcançada. Aquela mulher queria um pão, mas o pão que ela queria não era o pão para sustentar o seu estômago. Ela queria algo que fosse sobrenatural, que atingisse aquela pessoa que ela amava, aquela filha. E Deus concedeu o desejo do coração dela por meio da humildade que ela manifestou diante de Deus. E ela superou até mesmo aqueles discípulos que diziam para o mestre: despede ela, manda embora, porque ela vem nos atormentando. No Salmo 37, versículo 25, diz assim: nunca vi o justo desamparado. Mas aquela mulher cananeia não era dos que fazem parte da justiça de Deus, e nem a sua descendência mendigar o pão.
Eu vou expressar junto com você para você entender quem são aqueles que mereciam comer o pão. Abra para mim o livro de Levíticos, lá no Antigo Testamento, entre um dos livros do Pentateuco, capítulo de número 8, versículo 31. E Moisés, aquele que tirou o povo do Egito, que subiu lá no Monte Sinai, recebeu de Deus a revelação do modelo do tabernáculo, de como seriam as vestes daqueles que iriam fazer o ofício de perdão do pecado para a humanidade. Moisés disse a Arão, seu irmão, e aos seus sobrinhos ou filhos de Arão: cozei a carne que estão trazendo para o sacrifício, diante da porta da tenda da congregação, lá no átrio, no pátio das mulheres. E ali comereis com o pão que está no cesto da congregação. Você sabia de uma coisa? Que os levitas, que eram os sacerdotes, o pão que se levava lá, era eles que comiam. E todo aquele que fosse da linhagem dos levitas, ele era sacerdote. Era tipo assim, ó, hierarquia monárquica. O pai é rei, o filho vai ser rei. Daí a expressão, né? Está com o rei na barriga, referindo-se à esposa do rei quando está gestante, que é o segundo na sucessão depois que morre o pai. Então todos os sacerdotes, eles comiam do pão. E quem queria comer na sequência? A sua descendência. E por que diz assim do justo? Porque eles justificavam os homens através do sacrifício feito por meio da morte de bodes, carneiros, touros, ovelhas, rolinhas, cabritos que eram trazidos. Quem fazia isso era o sacerdote. E ele ficava com o pão e comia o pão. Era o seu sustento. Tinha o holocausto, que era queimado todo aquele animal e servia ao Senhor. Mas as ofertas que eram movidas, parte delas ia para o sacerdote. E quem era sacerdote já podia saber. É tipo o chefe hoje aqui, né, na tribo. Tá aí os irmãos que são meio parecidos com o índio, né? Se tem o cacique, o filho vai ser cacique. Se o filho passou a idade, vai ser o neto, e assim sucessivamente. Era assim o justo, e era assim aquele que comia o pão. Daí o porquê Salomão vai lá na frente e diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo sem amparo, porque o sacerdote sempre lhe tinha uma casa para ele morar, e nem a sua descendência mendigar o pão. Agora eu quero te dar uma palavra. Até para a mulher cananeia que não fazia parte dos judeus, Jesus deu o privilégio e a oportunidade dela receber a graça de Deus da enfermidade física e ir embora. Mas isso não é o máximo. O máximo é nós não sermos judeus. Dizem os Souza, os Silva, os Mendes, os Oliveira, os Pereiras, esses todos são judeus descendentes, mas nós não somos considerados como judeus. Nós somos aqueles judeus que quando formou guerra lá num determinado lugar, eles tiveram que escapar por causa do Hitler e outras perseguições, e mudaram-se os nossos nomes. Mas veja bem, hoje, irmãos, a partir de que Jesus morreu na cruz, não só a parte física é abençoada, mas principalmente a parte espiritual. A salvação até aquele tempo era só para os que acreditavam no Antigo Testamento, no Decálogo, 10 mandamentos, nas leis cerimoniais, nas leis levíticas, e aqueles que faziam a cirurgia da fimose para entrar dentro do judaísmo. Mas a partir do momento que Jesus veio, mudou-se.
Ele não só curou o organismo, Ele não só curou a filha de Jairo, Ele não só curou aquela menina ou aquele filho lá daquele centurião que era um servo dele. Ele não só curou a filha dessa mulher, como Ele curou a alma e o espírito de toda a humanidade, uma vez por todas. E hoje, quando você lê esse salmo, você não vai mais interpretar que ele vai encher a tua barriga, como se alguns pensam assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, 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 não. Você vai interpretar da seguinte forma: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo, que é aquele que aceitou Jesus, sem ter o amparo espiritual de Deus na sua vida. Sempre naqueles momentos mais difíceis, mais amargos, mais tristes, mais horrendos, ainda o Espírito Santo estará consolando a sua vida. É esse o pão, é aquele que Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. É Jesus na sua vida, é o Espírito Santo te alimentando com o pão do céu. Nunca vi um justo. Todo aquele que aceitou Jesus, que levantou a mão um dia, mas não interessa se ele está desviado ou não está, ele ainda é justo, porque ele é justificado não pelas obras dele, mas pelo sangue de Cristo. E Jesus pode trazer ele o dia que Jesus quiser, que o Espírito Santo quiser tocar, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não disse que ele está salvo, eu disse que ele é justificado. Por isso, quando passa pelo batismo nas águas, é para cumprir com a justiça de Deus na face da terra. A justiça do homem é que nem fralda de criança. Hoje ainda já é descartável, né? Pega e joga fora, não quer mais. Trapos de imundícia. Mas a justiça de Deus é aquela assim, ó: João, Pedro, José nasceram com o pecado, mas pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, retirou aquele pecado e apresentou o justo diante de Deus. Daí o porquê hoje, quando interpretamos, nunca vi o justo desamparado, sempre haverá amparo. Ainda que os pais não queiram, ainda quando alguém não te ampare, o Espírito Santo estará ao seu lado. Aí quando diz assim: nem a sua descendência mendigar o pão, todo filho de crente, ele tem Jesus dentro dele. Os filhos até de pessoas que quando o pai é crente e a mãe não é, são santificados pelos pais. É isso que diz a palavra de Deus. Quer dizer, quem vai mendigar Jesus, se Jesus está pronto para cada um de nós? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, o semente, os seus filhos, netos, bisnetos, mendigar o pão. Jesus é para todos. Ele é em quantia que nós não conseguimos fazer caber todo ele dentro de nós. Aqui falou o pastor Gessé, quando por certo ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, a alegria foi tanto que a vontade dele foi escrever para um, para outro. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, a boca dele é a boca de Deus falando na face da terra, dizendo assim: convertei-vos, porque um dia Jesus vai voltar. E o Senhor Jesus é o nosso pão, o pão que desceu do céu. Hoje, irmão, o pão, nós servimos na ceia em memória a Jesus Cristo, e para sintonizar que por meio do pão, simbolizando o corpo de Cristo, nós somos espiritualmente vivificados, temos vida espiritual. Você que participa da ceia, meu irmão, você tem vida espiritual. Daí o porquê aqueles que não comem é resultado natural. Se um saco vazio não para em pé. Mas se você quer participar, agora nós vamos sair um pouquinho do pão e passar no vinho, só para fazer uma ponte e voltar até aqui. Quando você participa do pão, a tua parte espírito, que é a tua parte de comunicação com Deus, ela viva. Quando você participa do suco, o sangue do Senhor Jesus Cristo, significa que Ele
toda aquela carapaça, aquela crosta, aquela terra, aquela sujeira, aquele pecado dos teus dias a dia é tirado de você. Pelo sangue de Cristo, não pela minha bondade, não pela tua bondade, mas pelo sangue de Jesus, que diz a palavra que nos purifica de todo pecado. Então, quando nós olhamos para essa palavra, o salmista vem dizendo: fui moço, e em toda a minha experiência de vida, aqueles que servem ao Senhor lá no tabernáculo e oficiam, eles nunca vão ficar, eu nunca vi eles ficar sem amparo. Sempre os levitas tiveram uma tenda para eles. Aonde ia tinha tenda, aonde eles se mudavam tinha uma tenda para eles. Os filhos deles não precisavam ir nem trabalhar lá fora, porque o próprio povo das demais tribos levava o pão para eles. Hoje, irmão, significa o seguinte: nós não precisamos ir buscar alimento em nenhum outro que não seja o Senhor Jesus. Daí a sua palavra diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus o Senhor. E quem comeu desse pão, a essência dele vai estar na pessoa. A essência dele vai estar tão inerente na pessoa, que ainda que passe tempos e tempos, ainda vai surtir efeito na vida espiritual dele. E o Senhor Jesus é o pão da vida. Nessa noite eu quero te convidar para você primeiramente se pôr em pé, fisicamente falando. E você, quem sabe, que se acha que você está numa situação, quem sabe espiritual, que precisa ter fortaleza a mais, eu te convido. O pão da vida está nesse lugar por meio do Espírito Santo essa noite. Nós somos casa de Deus, tabernáculo de Deus, morada do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. E Ele está aqui essa noite. Assim como aquela mulher chegou para Jesus humildemente e disse: socorro-me. Jesus não vai ir atrás. Jesus espera que o Espírito Santo fale com a sua pessoa. As portas estão abertas. Jesus está de braços abertos. Jesus diz assim, ó: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados é aquele que está pesando alguma coisa sobre ele, está um peso. Está a ponto de dizer assim: eu preciso me livrar desse peso. E o Espírito Santo, Ele pode fazer essa obra na sua vida. E eu quero orar por você essa noite. Você que sente a necessidade de que Deus faça uma grande obra na sua vida, de que Deus trabalhe lá naquela área, como disse o pastor Gessé, que talvez você veio aqui essa noite para ser movido a esse impedimento. Tem alguém que precisa receber a oração? Eu vou ser rápido, porque o horário é 21 horas. Eu quero dizer para você, quando você começa a se alimentar de mais de uma coisa, você se torna aquela coisa. Quem toma muita Coca-Cola fica com os ossos quebradiços. Quem toma muito chá de alho fica manifestando o odor do alho. Mas quem se sustém, se alimenta de Jesus Cristo, fica com o aroma do Espírito Santo. Vem à frente, eu quero orar por você. E se você quer fazer um concerto com Deus essa noite, eu preciso. Mas eu quero dizer que o pão do céu é que vai trabalhar na sua essência. Por mais que o pão seja sólido, ele tem oxigênio, ele tem hidrogênio, ele vai entrar lá no seu cérebro e vai fazer você ter um fluxo de oxigênio de quem tem os pés ligeiros para a obra do Senhor, para a casa de Deus. Levante a sua mão comigo, você que tem a fé, você que tem o importante. Eu vou orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo,
Eu te peço, ó Pai, o Senhor venha, Senhor Deus, pelas suas misericórdias, trazer agora à existência, Senhor, aquilo que cada um precisa essa noite. Senhor Deus, eu não sei, Senhor Deus, o que é, eu não sei qual é a área, o Senhor não me revela, não me falou, não me mostrou, não vi em sonho, mas o Senhor me deu essa mensagem, Senhor Deus, que qual aquele que é justo, aquele que recebeu um dia o seu Filho amado Jesus Cristo para uma vida ativa, nessa noite, Senhor Deus, eles não vão mais, Senhor Deus, ficar naquele pensamento: será que haverá um pouquinho de Jesus para mim? Ao contrário, é só ir em Jesus, entrar nele, receber ele, aprovar as obras dele na sua vida. Senhor Jesus, eu peço que o Espírito Santo esteja intercedendo por essa vida, por essa alma, que o teu Espírito Santo esteja fazendo essa grande obra de transformação, aonde é o ponto que para essa mente, ó Pai, está voltada agora. Vai trabalhando o Espírito Santo através do meu pedido, para a glória do nome de Jesus. Nesse momento, como diz a palavra, eu repreendo as enfermidades espirituais, as perturbações, aquele, Senhor Deus, que um dia, Senhor Deus, foi uma tocha na sua casa, ó Pai. Senhor Deus, reaviva, renova, restaura essas vidas. Espírito Santo, o teu Filho, ó Deus, ó Pai, é o pão do céu. Vem sustentá-los com essa palavra, ó Pai, que é o pão do céu, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique aí, levante a sua mão, você que veio aqui à frente. Você vai dizer comigo a declaração da vitória. Diga comigo: eu, em nome de Jesus, recebo a minha vitória. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Você vai voltar abençoado com a sua vitória, renovado pelo Espírito Santo. Basta você permanecer em Cristo, por meio do Espírito Santo, né? Glória a Jesus. O pastor Gessé vai estar aqui passando os avisos dos dizimistas. Depois, nosso irmão presbítero Felipe fazendo a oração do encerramento. Então vamos mencionar aqui